Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo, do Espiritismo Responde. Hoje um tema muito pertinente e que a doutrina contribui demais para a nossa compreensão, que é um tema relativo ao câncer, para a gente entender um pouco mais sobre essa doença que volta e meia atinge nossos seios familiares, Então, o tema é câncer, visão médica e espírita. Vai ser aplicado pela Roberta. A Roberta é médica e estudiosa espírita, por isso que é um tema que ela consegue transitar muito bem, ok? Para a gente iniciar adequadamente os nossos estudos, eu pediria a todos que procurassem relaxar por um instante para fazermos a nossa prece inicial. Então, vamos nos ligando uns aos outros, nos ligando à espiritualidade maior que nos acompanha nesse momento, para juntos chegarmos até o nosso Mestre amado e até Deus, nosso Pai. Primeiramente, vamos agradecendo por mais essa oportunidade abençoada que temos de compreendermos um pouco melhor aquilo que acontece conosco enquanto seres encarnados que somos, e também para pedirmos que tenhamos o auxílio necessário para a boa compreensão, que tenhamos discernimento, lucidez, raciocínio adequado, para bem assimilarmos aquilo que a espiritualidade tem a nos dizer sobre esse tema tão importante, de maneira que sejamos por ela atingidos, por todo o seu consolo, por toda a sua explicação acerca desse tema tão importante. Que a luz do nosso Mestre se faça presente em nossos lares, junto a nós nesse momento, para que possamos ter todo o proveito necessário. Que assim seja. Microfone. E agora, estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom dia. Eu hoje pensei bastante, inclusive pensei, enquanto fazia, um estudo sobre esse tema, se não seria um tema muito pesado, para a gente falar bem em plena pandemia, Mas eu garanto para vocês que no decorrer dessa aula, eu acho que vocês vão sentir até mais aliviados, tá? Porque são conhecimentos que nos dão o poder de mudança, Então, vocês podem ter certeza que ao final dessa aula, vocês vão se sentir bem tranquilos, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o câncer, não dá para falar tudo, porque é um conjunto de doenças muito extenso, Então, vou tentar falar o principal, aquilo que dá para a gente mudar, principalmente, para diminuir a chance de ter uma doença dessa, tá?
Então, para começar, a etimologia da palavra câncer, ela vem do latim e significa caranguejo, né? Foi Galeno, que era um médico romano, que, notando a semelhança da lesão do câncer com o caranguejo, deu esse nome à doença. Então, o que é o conceito? O câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas, tá? Que tem em comum um crescimento desordenado das células, que podem invadir tecidos adjacentes, quer dizer, o tecido do lado, ou órgãos à distância. Então, o básico dessa doença é a multiplicação celular anormal. Roberta, então, o que vai... Oi. Só um minutinho. Você está projetando o slide? Eu estou. Então não subiu. Está aparecendo. Então, peraí. Peraí. Stop. Agora tá? Tá aparecendo agora? Sim, agora está certinho. Vamos lá, né? Para a etimologia. É só abrir a apresentação dele, que acho que ele está o slide. Isso. Na edição. Tá bom? Ótimo. Então tá. Então, a etimologia que eu falei, né? Que o Galeno deu um nome por causa da semelhança da lesão com a célula, com o caranguejo, né? Que aqui nessa figura de baixo, aqui do lado direito, né? A gente tem uma figura de um tumor benigno, que tem proliferação celular, mas que relativamente não se perde a forma do tecido, e de um tumor maligno, que é o câncer, que já se perde a forma. Então, ele vai ficando como se tivesse, o tecido vai ficando como se tivesse tentáculos, né? O conceito, que eu já falei para vocês. Então, o que acontece, né? Vai haver um tipo de agressão que vai causar uma alteração na célula, né? Essa alteração, ela vem de um fator externo, junto com, talvez, alterações genéticas que a pessoa já tenha, né? E que vai transformar a célula normal, né? Através desses fatores e mais com ativação de fatores de crescimento descontrolados, e vão formar uma célula cancerígena, que ela vai ter características diferentes da célula normal. Então, como se comportam as células cancerosas? Então, elas vão ter 4 características que as diferem das células normais. Primeiro, vai ter uma proliferação descontrolada, vão começar a se multiplicar sem controle. Segundo, elas vão ter indiferenciação e perda da função. Quer dizer, por exemplo, se a gente tem uma célula do tecido muscular, né? Se essa célula, para ela se tornar uma célula cancerígena, ela vai deixar de ter o aspecto e a função de uma célula muscular. Ela vai voltar a um estágio inicial, um estágio de não diferenciação, tá? Elas vão ter o poder de invasão, então elas vão invadir outros tecidos e vão ter a capacidade de sofrer metástase, quer dizer, ir para outros tecidos distantes. Então, a incidência, isso aqui é uma figura do site da Sociedade Brasileira de Câncer, né? Uma incidência dos tipos de câncer mais frequentes de acordo com o sexo para o ano de 2020. Então, vocês podem ver aqui do lado esquerdo, né? Que para mulher os tipos mais incidentes são câncer de mama, com 27% dos casos de câncer, e de cólon e reto, com 9,2%. E para o homem, o câncer de próstata é o mais frequente, tá?
seguido também do câncer de cólon e reto, tá? Bom, os fatores de risco que a gente tem são vários, né? Conforme a nossa ciência humana, né? Vão desde o uso de tabaco, que é o mais incidente, tá? Até o uso de algumas medicações, que podem causar também um aumento do risco de câncer. Essa figura agora que eu estou mostrando para vocês, ela é melhor para a gente entender, né? Então, o tabaco, né, responsável por 30% dos cânceres que podem ser evitados. Como vocês estão vendo aqui do lado, ó, entre 80% e 90% dos casos de câncer podem ser evitados com mudança de hábitos, tá? Então, o cigarro, o que ele faz? Ele é considerado a maior causa evitável de doenças e mortes precoces, tá? Não só câncer, como vários outros tipos de doença, inclusive infarto, derrame, que o cigarro aumenta muito a incidência. Então, aí está o aviso do lado, né? Não fume. Infecções, por exemplo, infecção causada pelo HPV, que é um vírus que é de transmissão sexual, tá? Que aumenta muito o risco, por exemplo, do câncer do colo de útero na mulher. E outras infecções também que eu vou falar mais para frente para vocês. O comportamento sexual inadequado também aumenta, é responsável por 7% das causas de câncer, por aumentar a incidência de algumas infecções, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Aí eles vão colocando ocupação, né, o trabalho da pessoa, se ela está em contato com algum fator que pode aumentar o risco de câncer, o uso de álcool, tá? A exposição à luz solar, o uso de produtos industriais, que são responsáveis aqui por 1%, né, das causas de câncer, uso de aditivos alimentares e uso de medicamentos. Então, só para dar mais enfoque, né? Então, o tabagismo, que é a principal causa, e nós temos o etilismo também, que é responsável por 3,5% de todos os cânceres. Ele vai aumentar principalmente o aparecimento de cânceres na cavidade oral, no esôfago, no pâncreas, de mama, intestino e fígado, tá? Alimentação inadequada. Nós já sabemos, hoje em dia, que tantos alimentos muito ricos em gordura, quanto ricos em açúcares, eles causam aumento da incidência de câncer, tá? As pessoas que consomem também alta quantidade de produtos que levam uma acidificação, o pH da pessoa fica mais ácido, vão também ter mais propensão ao crescimento de tumor, tá? Então, a verdade é que quanto mais natural a alimentação da gente, mais ela não favorece o surgimento de câncer, tá? Então, de evidências, vocês podem ver nesse cartaz aqui, o consumo de carnes vermelhas aumenta o risco de câncer, um risco de câncer geral, né, global, e aumenta principalmente o risco de câncer de mama na mulher. E nessa outra tabela aqui do lado, o que a gente tem de evidência, né? Convincente, quer dizer, certeza, é de que a atividade física diminui o risco de câncer e que o aumento de peso, sobrepeso, obesidade, o uso de bebida alcoólica, a contaminação de grãos por uma toxina que chama aflotoxina, tá? Que é, por exemplo, uma toxina que está lá no amendoim, quando ele está com fungo, tá? E a ingestão de peixes muito salgados podem aumentar o risco de câncer, isso já está certo. Uma provável evidência de que saudável é o consumo de frutas e vegetais. E também provável aumento de câncer com
a ingestão de carne, alimentos conservados no sal, bebidas e alimentos muito quentes. E uma possível associação, a gente tem de redução do risco de câncer com a ingestão de fibras, de soja, salmão, vegetais, frutas amarelas, grãos, castanhas, né? E a diminuição de gordura animal. E como aumento do risco, a ingestão de gordura animal, peixe, carnes preparados em churrasqueira, que a gente sabe que aquela parte da carne que é queimada, ela libera substâncias cancerígenas, tá? E o uso de embutidos também por ser rico em conservantes, tá? Então, a obesidade vai aumentar principalmente a incidência de câncer de mama, intestino, útero, esôfago, rim e pâncreas. Por que a obesidade aumenta o risco de câncer? Porque o nosso tecido gorduroso no corpo, ele é um tecido que produz muito hormônio, tá? Então, quando a gente tem um peso acima do normal, a gente pode estar produzindo uma quantidade de hormônios que é excessiva, e alguns desses hormônios, eles vão aumentar os fatores de crescimento descontroladamente. Então, disso a gente pode inferir que o sedentarismo também aumenta o risco de câncer, e que o exercício, por diminuir, a obesidade e também por equilibrar os hormônios, eles vão ser favoráveis, vão ser contrários, vão diminuir o risco de câncer. Outros fatores de risco: infecções por vírus Epstein-Barr, o HPV, hepatite B e C, tá? E também, não está colocado aqui, mas o H. pylori também aumenta o risco de câncer, que é aquela bactéria que a gente encontra várias vezes no estômago de pessoas que têm gastrite. A radiação, os raios ultravioleta, a radiação por exames diagnósticos que são feitos muito frequentes por uma pessoa. Há também os agentes ambientais, que são produtos químicos, os agrotóxicos, os pesticidas, que também aumentam o risco de câncer, e o uso de alguns medicamentos imunossupressores. Só para dar uma pincelada, os sintomas das pessoas que têm câncer eles são variados e vai depender de acordo com o grau, com o órgão afetado, para a gente ter um sintoma ou outro. Os mais gerais, são emagrecimento, fadiga, febre, falta de apetite e aumento de infecções. E também não é o objetivo da nossa aula hoje, que existem vários tipos de tratamento que incluem cirurgia, radioterapia, quimioterapia, terapia-alvo e imunoterapia. Deu para acompanhar até agora? Tá dando para entender aí, pessoal? Dá um retorno para mim que eu não estou ouvindo nada. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, então tá bom. Eu não estou vendo ninguém. Tá bom. Nós ficamos todos mudos, né? Então tá bom. Então, assim, agora nós vamos passar para a visão espírita. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar a qualquer momento, tá? Que o mais importante é a gente sanar as dúvidas para... Às vezes aparece uma dúvida aí num pedaço que, se a gente não sanar, a gente não vai compreender o resto. Então, podem me perguntar à vontade, tá? Então, o que a gente já sabe com relação à visão espírita? No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, nós vamos ter a classificação de mundos, em mundos inferiores e superiores, e a gente já sabe que nos mundos inferiores a existência vão predominar as paixões, o corpo vai ser mais frágil
e vai ser sujeito às vicissitudes e doenças, tá? Então, a Terra, como um mundo de expiação e provas, ainda está, né? Ainda é um mundo inferior, né? Então, os habitantes são mais sujeitos às doenças por causa disso, por causa do seu comportamento. O que não vai existir quando a Terra for classificada como um mundo superior. Porque lá no mundo superior existe amor e fraternidade, né, entre a grande maioria dos seus habitantes. E só o amor já é um fator protetor contra as doenças. A gente também sabe que nós temos 3 espécies de aflições que a gente pode sofrer aqui nesse mundo. Conforme o capítulo Bem-aventurados os aflitos, né, o capítulo 5 do Evangelho, as aflições vão ser divididas em originárias na vida presente, originárias no passado e por uma escolha do espírito. Então, as originárias na vida presente, elas são consequências do nosso caráter e do nosso comportamento nessa vida. Então, aqui no capítulo, a gente grifa essa parte aqui, ó. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Então, as aflições originadas nas vidas passadas, que são consequência do nosso comportamento numa vida anterior, né? Então, todo efeito tem uma causa. No capítulo 5, então, a gente pode grifar essas frases aqui, ó. Tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Se não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Aí, mais embaixo, ele fala assim, o Kardec fala, se somos punidos é que fizemos o mal. Se esse mal não fizemos na vida presente, tê-lo-emos feito noutra. Na verdade, não é bem uma punição, tá? E o outro tipo de aflição são as provas voluntárias, que o espírito pede para o seu progresso, para o seu adiantamento, para a sua depuração. Então, ali no item 9 do capítulo 5, está escrito assim, não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. E ele complementa, sem dúvida, se o sofrimento não provoca queixumes, pode ser uma expiação, mas é indício de que foi uma busca voluntária, antes do que imposta, tá? E constitui uma forte resolução, o que é sinal do progresso espiritual. Mas o que eu queria falar para vocês hoje, com mais detalhes, é sobre essa teoria sobre a etiopatogenia espiritual do câncer, que foi proposta pelo médico professor Dr. Décio Iandoli Júnior. Então, só para falar para vocês, não sei se vocês conhecem o Dr. Décio, ele é um cirurgião, tá? Do aparelho digestivo, tá? E ele concluiu o doutorado na Universidade Federal Paulista, né? Na Escola Paulista de Medicina. Ele é professor da Universidade Santa Cecília, da disciplina de Envelhecimento e Espiritualidade, no curso na Medicina de Envelhecimento e Espiritualidade, do curso de Gerontologia da faculdade. E ele já foi presidente da Associação Médico Espírita de Santos e também vice-presidente da AME Internacional. Então, o que ele fala? Para a gente entender essa teoria, a gente vai ter que
seguir por alguns conceitos para chegar no entendimento. Então, ele usa as obras de André Luiz, né, para dar esse segmento. Então, ele fala que André Luiz, no livro A Evolução em Dois Mundos, define as células como animáculos infinitesimais domesticados, tá? Essa definição foi feita lá pelos anos de 1950, né? E ela é tá bem atualizada, tá? Então, as células, elas são consciências rudimentares que nos prestam auxílio e também, enquanto elas são auxiliadas também, né? Então, a figura de uma célula qualquer aqui do corpo. O que acontece? As células, elas vão formar tecidos, que são como se fossem ruas, tá? Que vão formar um condomínio, que é o nosso corpo biológico. E essas células, elas são totalmente fiéis ao síndico desse condomínio, que é o nosso espírito. Então, elas vão seguir a ordem, né, do nosso espírito através do perispírito. E elas aguardam essa ordem o tempo todo. Então, esse daqui é um tecido cerebral, aqui vocês veem os neurônios, tá? Então, essa é uma rua do nosso corpo. Então, as instruções que as células precisam receber, elas precisam ser... primeiro, elas precisam ser recebidas para serem executadas, elas precisam ser constantemente enviadas para a célula. A célula não tem memória de longo prazo, tá? Então, ela precisa estar sempre recebendo as instruções através do nosso perispírito. Na ausência dessa instrução, ela vai manter só o automatismo celular, que é comer, né, a se alimentar, se multiplicar e morrer, tá? Então, como é que a célula recebe a instrução do perispírito? André Luiz falou na sua obra A Evolução em Dois Mundos, que ele fala dos microtúbulos, tá? E hoje, vários cientistas falam que os microtúbulos são como se fossem amplificadores de sinal quântico, tá? Eles traduziriam o nosso pensamento para a célula. Então, que os microtúbulos, se a gente for olhar aqui na figura da célula, eles estão aqui, ó, no citoplasma, ó, no núcleo da célula, e os microtúbulos aqui, ó, são essas estruturas aqui. Um exemplo de um trabalho que fala dos microtúbulos é esse trabalho aqui, que chama Redução Orquestrada Objetiva da Coerência Quântica nos Microtúbulos Cerebrais, o modelo OR-ORC da consciência, tá? É um trabalho que eu, sinceramente, também não entendi quase nada, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse autor aqui, o Penrose, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2020 pela descoberta de que a formação do buraco negro era uma previsão robusta da teoria geral da relatividade. Então, para vocês verem a importância desse cientista. Então, o que ele fala? Um trechinho que ele fala desse trabalho, ele fala o quê? Que anexos de proteínas associadas aos microtúbulos agem como se fossem nodos que afinam e orquestram as oscilações quânticas, tá? Então, só para a gente continuar entendendo, né? O Dr. Décio, ele usa esse modelo nas aulas dele, eu vou usar o mesmo modelo, tá? Para vocês entenderem, tá? Vamos nos imaginar como se nós estivéssemos do lado de dois espelhos, né? Então, nós seríamos o espírito, tá? E nos espelhos a gente teria o perispírito e o corpo, tá? Existe uma diferença vibracional do espírito, perispírito para a matéria. Quanto mais material,
menor a frequência de vibração. É uma vibração mais baixa e mais lenta, tá? Então, quando o espírito manda alguma informação para o perispírito, isso acontece de uma maneira quase que automática, instantânea. Mas isso não vai acontecer, essa informação não vai acontecer com a mesma velocidade do perispírito para o corpo, tá? Por causa dessa diferença de vibração. O Dr. Décio, ele cita um exemplo de um trabalho feito por um professor que chama Richard Geber, tá? E que esse doutor, ele faz uma desconexão dos meridianos acupunturais do fígado do rato. E depois de 3 meses, ele observa que apareceu um tumor no fígado desse rato, tá? Então, a gente sabe que o metabolismo do rato, ele é 7 vezes mais rápido que o metabolismo do ser humano. Então, para vocês entenderem, quando há uma ruptura da comunicação entre o perispírito e as células do corpo, vai haver uma demora até que esse corpo manifeste essa ruptura. Se no rato demorou 3 meses e o metabolismo do rato é 7 vezes maior que o do homem, então vocês só multiplicar para vocês entenderem mais ou menos quanto tempo que pode demorar para uma lesão perispiritual ser manifestada no corpo físico, tá? Então, o perispírito, ele é, então, uma estrutura tetradimensional. Então, o que ele tem? Altura, espessura, largura e mais uma outra coisa que a gente não sabe muito bem o que é. E o perispírito, né, ele foi estudado por esses 2 autores aqui, Dr. Hernani Guimarães Andrade, Dr. Rupert Sheldrake, que deram um nome de modelo organizador biológico para o perispírito, que é a mesma coisa, ou campo biomórfico, que também é a mesma coisa que perispírito, só para vocês entenderem. Esse cientista, o Dr. Rupert, ele é um biólogo, tá? E ele é parapsicólogo também. Ele escreveu vários livros, palestras, e essa pesquisa dele, que deu origem a esse modelo organizador biológico, a esse campo biomórfico, é uma teoria teleológica. Eu também não sabia o que era teoria teleológica, é uma teoria das funções do universo, tá? Então, esse modelo organizador biológico, ou esse campo biomórfico, que nada mais é para nós do que o perispírito, ele é responsável pela orientação, para orientar a distribuição e a diferenciação celular, tá? Então, o que é neoplasia? Neoplasia, então, é o grau de conexão, de perda de conexão e instrução da célula. As células vão ficar, então, desorientadas, elas vão perder a conexão com o perispírito. Então, elas podem ficar desorientadas quanto à forma e à função, e quanto mais indiferenciado o tumor, mais grave é a neoplasia. Então, a multiplicação vai ficar descontrolada, a célula vai perder as suas características próprias, ela vai perder a orientação espacial, ela não vai saber se ela tem que ficar aqui ou se ela tem que ficar lá, tá? Ela vai perder a sua função, ela não vai, se é um músculo, ela não vai fazer mais o que a célula muscular tinha que fazer, ela perde a sua função. Então, o que é a teoria do Dr. Décio? Ele fala que traumas causados pela violência da alma vão causar um esgarçamento do perispírito. Então, essa é uma figura que ele propôs para explicar esse esgarçamento do perispírito. Então, ele fala assim que é como se fosse uma meia calça que ficou esgarçada. E nesses locais de esgarçamento,
vai haver uma perda, então, de conexão entre o perispírito e a célula, tá? Então, quais são as violências da alma, né? André Luiz, nos seus livros, ele fala: perturbações em prejuízo dos outros, então, perturbações em prejuízo dos outros, plasmam no tecido fisiopsicossomático, que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular. Então, quer dizer, o que é esse tecido fisiopsicossomático? Nada mais é do que o perispírito. Ele é físico, porque ele ainda é material, né? Ele é psíquico, porque tem essa origem espiritual, e ele é somático, porque ele se manifesta as suas alterações no corpo físico, tá? Então, prejuízos que nós fazemos para o outro vão causar essas lesões em nós mesmos, tá? Ele fala também que desarticulado, pois o trabalho sinérgico das células nesse ou naquele tecido, então desarticulou do perispírito, aí vai se interpor as unidades mórbidas, quais as do câncer. Então, ele está falando isso que eu já expliquei. Rompeu, né, a comunicação do perispírito com o corpo, então vai provocar alterações nesses tecidos que podem levar ao aparecimento do câncer. Então, o que é, então, a fisiopatogenia, né? Quem age sobre o perispírito, sobre o nosso perispírito, nada mais é do que a nossa alma, nosso espírito. Ninguém mais age sobre o nosso perispírito. Então, assim, se houve uma lesão do perispírito, é porque houve uma ação da alma sobre o perispírito, como se fosse uma autoflagelação, tá? Então, da onde que vem essa autoflagelação? Da culpa, tá? Às vezes a gente faz uma coisa errada e aí depois a gente percebe que a gente fez a coisa errada, mas a gente fala assim, pô, mas eu sou o cara, como é que eu fiz essa coisa errada? Aí eu fico me martirizando, né? E essa culpa pode gerar uma patologia. Dr. Dias da Cruz, no livro Instruções Psicofônicas, diz o quê? Toda vez, contudo, em que nos tresmalhamos na cólera ou na crueldade, contrariando os dispositivos da lei de Deus, que é o amor, exteriorizamos correntes de enfermidade e morte, que se voltam fatalmente contra nós, pelo princípio inelutável da atração que podemos observar no ímã. Ele também fala: em nossas crises de revolta e desesperança, de maledicência e leviandade, provocamos sobre nós uma tempestade magnética que nos desorganiza o veículo da manifestação. Então, toda a violência praticada por nós contra o outro significa dilaceração em nós mesmos. Isso está no livro Vozes do Grande Além, que foi psicografado por Chico Xavier em 1957. Então, esse tecido fisiopsicossomático, que nada mais é do que o perispírito, né? O esgarçamento dele, né, desse tecido, leva à perda de contato com as células, que deixam de receber o controle sobre a sua multiplicação, diferenciação e posição, ficando à mercê do automatismo da célula, tá? E alimentado só pela vitalidade, que a célula é viva, né? Transbordando o modelo organizador biológico, tal qual o sangue que transborda do vaso roto por um trauma
que dissolveu sua continuidade. Então, ele está explicando o quê? Né? Que houve a ruptura, tá? As células vão ficar descontroladas, tá? E tal qual ocorre um sangramento, quando tem um sangramento, o que vai acontecer? O nosso próprio corpo provoca um trombo, que é aquela casquinha do machucado para parar o sangramento. Então, que as células cancerígenas, mesmo desorientadas, vão tentar formar um tumor que é para tampar essa lesão perispiritual, tá? Então, é o que está falando aqui, ó, reparação. Da mesma forma que se organiza um coágulo para estancar a hemorragia e restabelecer a homeostase, o tumor serviria como um coágulo que pretende reparar a área perispirítica agredida e rota, restabelecendo por uma espécie de cicatrização a estrutura do perispírito. Então, na verdade, as células cancerígenas, elas agem como se quisessem reparar a lesão do nosso perispírito. Então, isso aqui é um exemplo, uma ilustração, mais para vocês terem uma ideia, tá? Do que é essa desorientação das células. Esse homem, ele tem uma doença que chama doença de von Recklinghausen, que não é um câncer, é uma formação de tumor benigno, tá? São tumores que são são causados por desorientação do tecido nervoso, tá? Que vão causar a formação de tumores enormes que vão invadir, né, outros tecidos, tá? Então, isso aqui dá para a gente ter uma ideia do que é esse, mais ou menos, o que é esse esgarçamento perispiritual. Então, o grau da lesão do perispírito é proporcional ao trauma e sua recuperação também. Então, quando é uma lesão pequena, pode haver a formação de um tumor benigno. Quando a lesão é maior, vai formar um tumor maligno. A ruptura dessa comunicação, ela pode ser imediata ao trauma ou em 2 tempos, quer dizer, a gente pode manifestar essa ruptura nessa vida ou em outra encarnação. É daí que vem, então, a explicação para a gente do que é um oncogene, tá? O oncogene é um gene que a pessoa já nasce com ele, tá? E que mostra que ela tem propensão a ter um tipo de câncer, com mais frequência do que a população geral. Então, para todas as doenças, tá? Vão haver fatores predisponentes e fatores desencadeantes, tá? Os fatores espirituais, né, que vêm de outras vidas, tá? Podem ser predisponentes ou, dependendo do nosso comportamento nessa vida, também podem ser desencadeantes. Os oncogenes, que são resultado de lesões perispirituais em vidas passadas, os nossos hábitos errados, que são fatores predisponentes, fatores ambientais, emocionais e infecciosos. Então, o que o André Luiz fala? Quando o doente, porém, adota um comportamento favorável a si mesmo, né, as forças físicas encontram sólido apoio nas irradiações de solidariedade e reconhecimento, conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos, que ainda respondem à influência organizadora dos tecidos adjacentes. Quer dizer o quê? Que está nas nossas mãos, né? Se a gente vai manifestar um câncer ou não. Se a gente mudar de comportamento, talvez a gente não precise sofrer todos os males dessa doença. Então, é um mecanismo de ação e reação. Nossas ações atuais, elas podem provocar o esgarçamento do tecido perispirítico, se elas não forem boas, ou então prevenir roturas em esgarçamentos pretéritos. Se a gente mudar o nosso comportamento, agir conforme as leis de Deus,
a gente talvez não precise manifestar uma lesão perispiritual de outra vida, tá? Então, é isso que ele está querendo dizer. Então, como conclusão, as neoplasias, então, elas não são castigos ou punições divinas. Elas são processos de reconstrução da nossa estrutura espiritual, na verdade, perispiritual. Assim como a coagulação impede a exsanguinação e dá início ao processo de cicatrização dos tecidos após o trauma e lesão dos mesmos, tá? Então, é um processo de cura. Às vezes, a gente pega pacientes que têm câncer, já têm metástases em todos os órgãos. E aí, estão no final da vida, mas estão tão tranquilas, tão serenas, que são aquelas pessoas que com certeza já tiveram o seu perispírito curado, mas ainda não deu tempo do corpo se curar. Talvez não dê tempo nessa vida, mas elas vão morrer curadas. Também a gente tem que ter em vista, né, essa questão do bem e do mal sofrer, né, que foi descrito também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Mas qualquer aflito? Não. Aqueles que compreendem que são as provas bem suportadas, aqueles que compreende que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Ela já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem, né? Então, tá dando ênfase aí a que a gente compreenda, tente compreender sempre que tem uma causa para a gente estar passando por tudo que a gente passa, né? E que a nossa compreensão vai ser a nossa chave aí para entrar numa vida espiritual de uma melhor maneira. Então, a gente pode concluir que a categoria evolutiva da Terra, ela explica a presença do câncer e das doenças, que as causas do câncer, elas resultam de comportamentos dessa vida, de vidas passadas ou constituem provas voluntárias, e que o objetivo maior é a evolução do espírito durante a aprovação bem aproveitada. A gente aprende com a dor, mas a gente aprende muito mais com o desejo de melhorar. Então, a gente deve se aceitar e seguir em frente. Não foi à toa que Jesus, toda vez que fazia uma cura, falava, vá e não peques mais. O que era o significado de pecar na época de Jesus? Pecar era não atingir o alvo. E quantas vezes ainda nós, como os espíritos imperfeitos, vamos errar o alvo? E a gente vai ter que se martirizar toda vez que a gente errar o alvo, né? Então, é importante a gente pensar nisso, né? Nos aceitar, não numa atitude de relevar, mas de entender que fizemos errados e que podemos fazer melhor da próxima vez. Então, a importância do auto-perdão. O auto-perdão nos possibilita enxergar os acertos que insistimos em não ver em razão do reiterado sentimento de culpa. Então, a gente não tem só erro, a gente tem acerto também, e a gente precisa enxergar as duas partes. O auto-perdão procura mudar aquilo que está no nosso alcance, refazendo aquilo que puder ser refeito. Ter auto-perdão é não alimentar a nossa bagagem emocional com culpas que nos impedem o pleno desenvolvimento do nosso ser. Então, o Alírio, do livro Psicografia à Luz do Evangelho, fala que o auto-perdão
significa dar-se oportunidade de crescimento interior, tá? Peraí. De reparar a aceitação das próprias estruturas que deverão ser fortalecidas. Graças a essa compreensão, fica mais fácil a gente praticar o perdão, tá? Sem discussão dos fatores que geram o atrito com o ouvido do incidente. Peraí. Então, saúde verdadeira nada mais é do que a perfeita harmonia da alma. É você que se cura, sempre. Ninguém vai te curar, é você que vai se curar. Jesus também disse: a sua fé te curou, né? Ele admitia que não era ele, é a fé da pessoa que ia curar. Então, que nós possamos praticar isso, a nossa fé de que nós somos espíritos em evolução, que nós vamos melhorar sempre, né? E que nós podemos, a cada dia, andar um passinho mais para frente, mudando alguma coisa no nosso comportamento. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida podem perguntar, tá? Eu acho que é só isso que eu tenho que falar. Obrigada, viu? Muito Oi, bom bem, dia. Roberta. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu já vi, assim, pessoas, né, que tiveram câncer, aí teve a possibilidade, a noção da cura, mas depois foi bem mais agressivo. Aí eu gostaria de saber se tem alguma explicação, algum fundamento para isso, visão espiritual mesmo. Então, Obrigada. conforme o que eu falei, né? Às vezes a pessoa precisa passar por isso, talvez por uma coisa que ela fez no passado, provocou uma lesão e ela ainda não atingiu assim um certo grau de conhecimento ou de mudança nas suas ações nessa vida para que ela pudesse evitar essa doença. Ou então ela escolheu isso para se melhorar, né? Para evoluir. Foi uma escolha dela, entendeu? Então, pode ser uma das duas opções, tá? Muito obrigada. Por nada. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vocês entenderam a teoria do Dr. Décio? O que é, Roberta? É assim, isso tudo, entender isso com mais profundidade, né, e aceitar, é uma coisa que a gente não é, assim de pronto, né, que a gente consegue aceitar isso, não é? É uma coisa que vai amadurecendo em nós e a gente vai vendo que faz todo sentido do mundo, né? Com certeza. Então, no começo também, quando a gente começa a, a entender ou iniciar no Espiritismo, é muito difícil a gente achar assim, nossa, é tudo culpa minha, então? É tudo meu comportamento que, né? Então, é uma coisa que gradativamente a gente vai entendendo, né? Que cada vez que a gente se distancia das leis divinas, isso traz uma consequência. Com Então, certeza. entender tudo isso com profundidade demanda um certo tempo. Então, Então, mas deu para entender o que eu falei, né? entende perfeitamente. Então, tá bom. Agora, entendi e concordo, achei ótimo tudo que você falou. Então, mas é uma coisa assim que a gente tem que pensar. Gente, vocês vão me dar uma licença que eu tive que mudar o computador aqui no começo. Espera só um pouquinho que eu vou ter que colocar um fio aqui, senão a bateria vai acabar. Então, são coisas assim, né? Que com o tempo a gente vai vendo que faz todo sentido, né? E é gradativo o negócio.
tem que estudar o livro Evolução em Dois Mundos com muito cuidado, embora ele esteja muito, muito difícil. Com certeza. E às vezes a gente fala assim, a gente não entende, né, o que o André Luiz fala, né, mas a gente vê dia a dia que o que ele escreveu ali, na verdade, está certo, né, e que a gente vai entendendo aos Desde o poucos. Evangelho, né? Que nem você citou, né, Roberta? Desde o Evangelho, em tudo tem isso, Com né? certeza. É que a gente ainda, que nem o seu Luiz falou, né? Tem que estudar. É verdade. Escreveu isso na década de 1940, né? Pois para você ver, né? Vocês já imaginaram também o tamanho da culpa que sente o ser que descobre que ele é responsável, né? E que a grande maioria das pessoas tende a fugir desse conceito, né? Dessa culpa interna que a gente, querendo ou não, tende a carregar por conta das nossas dores, né? Quando eu descubro que todas as mazelas da minha experiência têm a ver com a minha responsabilidade e não com a minha mãe, e não com o meu pai, e não com os meus chefes, né? Com a sociedade, tem a ver muito mais com o que eu estou realizando, fica muito difícil. O ser humano ainda ele tende a culpar o outro. Então, quando chega nesse momento em que a gente olha, aí você vai procurar, né? Você não vai ouvir as palestras espíritas, você vai procurar lá nos livros. Aí você lê e diz claramente que, desculpa aí, mas você é responsável. Eu mudo a outra página, né? Eu viro a página porque está escrito ali que é responsável. Mas a próxima página do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, e as obras psicografadas tanto por Chico Xavier como tantos outros que a gente tem na nossa literatura, elas provocam essa nossa reflexão, mas ainda com uma certa dificuldade. É lógico que no processo de evolução do ser, nós estamos muito mais adiantados do que os anteriores, né? Do que nós anteriormente, vamos dizer assim. Acreditando na reencarnação como nós acreditamos, sou eu lá atrás que nem queria ouvir falar sobre isso e agora estou me predispondo a ouvir e a pensar sobre o assunto. Agora, a executar isso no assunto, né, olhar para dentro de mim e realizar dentro de mim, ainda, como disse Cecília, demanda um tempo. Mas eu quero chamar a atenção que o tempo é hoje. Sempre vou chamar a atenção. O tempo é agora. Né? Porque é muito difícil da gente olhar. Ok, mas então vamos olhar. Porque senão vai ficar mais difícil. Se daqui um ano eu ouvir essa palestra de novo e eu parar e falar, viu, mas eu ainda estou com essa dificuldade, então tá, então tem um problema maior aí para eu enfrentar dentro de mim. Provoca culpa, mas provoca verdade. alívio também, né? Porque está em nossas mãos, a gente pode mudar. Pô, não é legal a gente saber que a gente pode mudar, que a gente pode não passar por um monte de coisas se a gente conseguir mudar? Eu acho que isso é muito legal. A minha questão é, então vamos fazer. Então, com certeza. A minha questão é chamar a atenção sempre dentro do espiritismo, a gente é sempre condescendente, a gente é acolhedor, e essa é a nossa função realmente. Mas tem que dar uma batidinha nessa porta, porque a gente também é formador. Então, a gente precisa trazer para as pessoas que nos ouvem o alerta. Olha, tem condição de fazer. Dá para fazer porque alguém já fez. Né? Alguém está fazendo. Então, se eu também posso, vou fazer da melhor maneira. Com certeza. Mais alguém? Ou posso continuar aqui, vibrações e o passe? Então, sigamos o caminho. Você coloca no mudo aí, Roberta, por favor? Obrigado. Muito bem. Então, aproveitando esse tema que trata da nossa questão interna, né, da nossa saúde físico, mental, psicoemocional e espiritual, que a gente possa, nesse instante, olhar para dentro de nós.
que a gente possa, nesse momento, aproveitando essa vibração, aproveitando esse momento, acolher dentro de nós o Cristo Jesus. Pedindo à espiritualidade amiga que nos ampare e assiste a todos nós, que nesse momento coloquem suas mãos sobre nossas cabeças e nós, unidos, elevemos nosso pensamento a Deus, recebendo esse passe energético. Que essa energia flua por todo o nosso corpo físico. Que essa energia alcance nosso perispírito. Que essa energia envolva o nosso espírito. E que dessa maneira nos curemos do pensamento que nos adoece, da atitude que não nos enaltece, da passividade que nos trava, que possamos utilizar essa energia para agir no bem e no amor. Enquanto recebemos esse passe, farei as vibrações. Em completa serenidade, em contato com o Divino Mestre e com seus mensageiros, vamos vibrar em benefício de todos os necessitados, pela paz em todo o planeta, para que todos possam governar com justiça, amor e caridade. Pelo presidente do Brasil e seus assessores, envolvendo a todos com muito amor e luz. Pelos espíritos encarnados na Terra, para todas as espécies de doenças pelos hospitais, por todos aqueles que estão longe de um recurso médico, pela velhice desamparada, pelas crianças órfãs e abandonadas, por todos os que dormem nas ruas, sem lar e sem amizade, pelos espíritos desencarnados do umbral, das trevas e, em particular, pelos suicidas, para que possam ter novamente a bênção de uma nova encarnação para a redenção de seus espíritos. Pela confraternização religiosa no Brasil e em todo o planeta, para que todos possam raciocinar e sentir que somos irmãos. Pelos lares desajustados da terra, para que em breve possam se guiar pelos códigos evangélicos. Pelos lares dos nossos familiares, dos vizinhos, dos nossos companheiros de trabalho. Pelos nossos próprios lares, o lugar onde refazemos nossas energias, onde estudamos nossa doutrina e onde convivemos com aqueles que temos as nossas maiores dívidas, pedindo a Jesus que penetre pela porta principal, levando alegria, saúde e compreensão para todos. Por nós mesmos, para que possamos pensar todos os dias que somos cristãos e que precisamos ser bons trabalhadores na seara do Mestre. Que assim seja, Jesus. Assim seja. Pai querido, espíritos protetores, nós agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de aprendizado, né, de aumentar os nossos conhecimentos
e de ter certeza, mais uma vez, da justiça divina, que nos ampara a todo momento. Que possamos, Pai, de agora em diante, saber muito mais das nossas oportunidades de melhora e de transformação de nós mesmos, e que possamos, através disso, ser cada vez mais exemplos a todos os nossos irmãos, para que possamos, a cada dia, colocar um tijolinho a mais na construção de um novo planeta, na construção do nosso planeta interior, da nossa paz, do nosso amor, né? Enquanto espíritos, enquanto irmãos uns aos outros. Muito obrigada. Assim seja. Muito bem. Gente, bom domingo a todos, hein? Um ótimo bom domingo para todo mundo. Bom domingo.